Plutão em trânsito com Netuno. Plutão-Netuno. Plutão pode estimular e despertar qualquer planeta com o qual entre em contato através do trânsito, mas também pode destruir e transformar da mesma forma qualquer princípio planetário. Netuno está associado com sonhos, fantasias, ideais, ilusões, transcendência e inspiração criativa. Quando Plutão em trânsito entra em contato com Netuno, facetas de nossa natureza no nível dos desejos são poderosamente despertadas. Podemos ficar obcecados ou tomados por fortes anseios ou ideais. Entretanto, esse trânsito também pode denotar um período durante o qual sonhos e ideais muito acalentados são destruídos. Devido ao movimento lento dos dois planetas, os que estão vivos hoje somente terão a experiência da conjunção, do sextil ou da quadratura de Plutão em trânsito com Netuno. Em geral, a conjunção ou a quadratura de Plutão em trânsito com Netuno natal são mais potentes do que o sextil em trânsito e mais difíceis de lidar. Quando Plutão em trânsito forma um aspecto com Netuno, especialmente no caso da conjunção e da quadratura, ocorrem mudanças internas significativas. Plutão desperta e ativa o princípio netuniano que existe em nós, aquele lado que temos e que procura dissolver nosso ego fronteira rígido e quer fundir-se com algo maior do que nós mesmos. Para algumas pessoas, isso implica o despertar de anseios espirituais, o desejo de transcender os limites da existência material ou de ir além da nossa maneira de ver a vida e as outras pessoas. Baseada no princípio eu aqui dentro versus você lá fora. Podemos ser atraídos pela religião, pelo misticismo, pela psicologia profunda, por grupos de meditação ou por qualquer culto que prometa acesso ao divino e ao inescrutável. Trata-se de uma experiência que muitas vezes é positiva, capaz de abrir-nos uma outra dimensão de vida com mais sentido e realização. Entretanto, sempre que Netuno é ativado, faz-se necessário um certo grau de discriminação. De outra forma, podemos nos perder e ser levados por grupos ou cultos que mais tarde perceberemos ser equivocados ou radicais. Trânsitos Plutão-Netuno não despertam apenas aspirações espirituais. Visões humanitárias, sociais ou políticas de um mundo melhor e mais próximo do ideal também são estimuladas durante esses trânsitos. Inversamente, trânsitos Plutão-Netuno às vezes despedaçam nossos sonhos e desafiam as crenças ou metas sobre as quais temos apoiado nossa vida. Por exemplo, muitas pessoas nascidas com Netuno em Virgem, que acreditavam que a riqueza e o sucesso material eram a coisa mais importante da vida, viveram uma mudança em seus sonhos e ideais quando Plutão em trânsito passou através de Virgem, na década de 60. Em certos casos, essas pessoas desistiram de empregos seguros num impulso para participarem da busca de metas e objetivos espirituais incorporados pelos movimentos hype, pela psicologia humanista e pelo influxo de ideias provenientes das religiões orientais para o Ocidente. Semelhantemente, a geração com Netuno em Libra, que tinha uma visão de paz e amor para o planeta, descobriu que seus ideais estavam escorregando de suas mãos e se transformando à medida em que Plutão se movia através de Libra nos anos 70. Descobrir que aquilo em que acreditávamos não é a resposta para tudo pode ser algo muito desorientador.
como se o chão tivesse cedido sob nossos pés. No entanto, não enfrentaremos essas mudanças sozinhos. Netuno leva aproximadamente 14 anos em cada signo, de maneira que grupos inteiros de pessoas sentirão os efeitos de um trânsito de Plutão para Netuno mais ou menos na mesma época. Novamente, como no caso de qualquer contato de um planeta exterior com outro planeta exterior, muitos de nossos contemporâneos estarão enfrentando crises ou mudanças semelhantes àquelas pelas quais estaremos passando. Os tipos de desejos estimulados por trânsitos Plutão-Netuno também variam de acordo com a casa na qual Netuno está posicionado na carta natal, assim como a casa que tem peixes na cúspide ou contido em seu interior. Se Netuno, por exemplo, está na 8ª casa e Plutão vem formar uma conjunção ou quadratura com ele, podem ser ativadas as compulsões sexuais. Pessoas com essa localização de Netuno podem se ver impulsionadas ou tomadas por fantasias e desejos sexuais intensos, talvez em forma de uma obsessão em relação a uma pessoa em particular que pode ou não estar ao seu alcance. O efeito de Plutão em trânsito formando um aspecto com Netuno na 3ª casa poderia ser uma grande sede de conhecimentos e vontade de aprender. Se Plutão em trânsito faz contato com Netuno natal na 10ª casa, os impulsos e desejos de Netuno provavelmente se manifestarão na esfera do trabalho e das ambições profissionais. Mas é preciso que nos lembremos de que Netuno também é o planeta associado com fases de sacrifícios e desistir daquilo que estamos apegados. Assim, um trânsito de Plutão para Netuno numa casa determinada também pode pedir que sacrifiquemos ou deixemos de lado alguns de nossos sonhos e desejos nessa área. Plutão em trânsito formando aspecto com Netuno na 8ª casa não é capaz apenas de despertar nossas fantasias sexuais, mas pode significar também que precisamos desistir, transcender ou redirecionar essas fantasias de alguma forma. Mesmo se realizarmos com sucesso nossas fantasias nesse domínio, podemos descobrir que não houve realização como esperávamos que acontecesse. Semelhantemente, Plutão em trânsito, em aspecto com Netuno na 3ª casa, pode implicar termos que fazer sacrifícios em relação a alguma preocupação da 3ª casa. Uma jovem com esse trânsito abandonou a escola para poder tomar conta de sua mãe, que ficou doente durante esse período. Plutão em trânsito, formando aspecto com Netuno na 10ª casa, poderia significar que certas metas de nossa carreira profissional são inalcançáveis e que devemos renunciar a elas ou reduzir o nosso nível de aspiração em relação ao que pretendemos. Em geral, trânsitos de Plutão com Netuno, especialmente a conjunção e a quadratura, ativarão a mente inconsciente e o lado sensível de nossa vida. A inspiração criativa pode ser despertada junto com uma maior empatia, compaixão e disponibilidade em relação aos outros. Faculdades intuitivas e psíquicas vêm à tona e podemos experimentar uma capacidade intensificada de amar e de perceber a beleza à nossa volta. Entretanto, para alguns, os trânsitos Plutão-Netuno podem não ser uma experiência tão fácil, especialmente se Netuno natal estiver em ângulo desfavorável com os planetas pessoais. Nesses casos, o trânsito de Plutão para Netuno trará à tona um aspecto natal atribulado, intensificando as dificuldades. Por exemplo, um homem que tinha a Lua em 4 graus de Leão, em quadratura com Netuno em 3 graus de Escorpião, procurou-me para uma leitura. Quando Plutão em trânsito avançou sobre o seu Netuno, formou igualmente uma quadratura com a Lua em Leão, ativando a quadratura natal Lua-Plutão. Nessa ocasião, ele se apaixonou loucamente por uma mulher que acreditava
ser o seu verdadeiro amor. Um amor de toda a sua vida. Ficando dolorosamente desiludido 6 meses depois, esse mesmo homem havia perdido sua mãe quando era muito jovem, e o trânsito reativou todos os sentimentos ligados a essa experiência de infância. Um trânsito de Plutão para Netuno, que ativa aspectos natais desfavoráveis em relação a Netuno, pode ser muito difícil de atravessar. Ficamos inclinados aos enganos e às desilusões, ou podemos nos descobrir à mercê das compulsões ou complexos inconscientes. Entretanto, devemos nos lembrar de que essas épocas, embora dolorosas, podem ser produtivas. Elas iluminam padrões psicológicos existentes em nós que têm necessidade de atenção. Trânsitos de Plutão para Netuno também podem afetar e alterar a expressão criativa. Muitos artistas, nesses trânsitos, passaram por períodos durante o qual sua criatividade ficou temporariamente bloqueada. Mas, na maioria dos casos, eles efetivamente saíram dessa fase com energia e inspiração renovadas. Alguns partiram para uma nova técnica de expressão, atores passam a dirigir, pintores mudam para a escultura, ou vice-versa. Ou talvez modificam seu foco de atenção. Um fotógrafo profissional, por exemplo, que havia trabalhado principalmente na indústria da moda, ficou desiludido com esse campo de trabalho e passou a fotografar a natureza e a vida selvagem. Frequentemente, nos defrontamos com problemas, talvez através de qualquer planeta pelo qual Plutão esteja transitando. E no caso de Netuno, tais problemas podem envolver o uso indevido das drogas e do álcool. O desejo de escapar ou transcender o confinamento e as dificuldades da vida cotidiana pode contribuir em parte para o abuso dessas substâncias nessa época. Tanto Plutão quanto Netuno são planetas associados com deidades do mundo subterrâneo. E quando suas influências se combinam, exibem uma força que pode empurrar as pessoas para as profundezas. Mesmo considerando que podemos estar inconscientes de tais impulsos. Forças autodestrutivas podem estar em operação durante esse tempo. O impulso de nos desintegrarmos e de nos recompormos sobre novas bases não é necessariamente negativo, uma vez que é somente quando o velho entra em colapso que ocorre o novo. Entretanto, algumas pessoas sob esse trânsito tornam-se efetivamente dependentes das drogas e do álcool, e têm então de enfrentar a difícil tarefa de libertar-se desses vícios. Algumas vezes, na conjunção ou na quadratura de Plutão em trânsito com Netuno, podemos sentir como se estivéssemos perdendo o controle sobre nossa vida. Nos decepcionamos com coisas que pensávamos ser garantidas ou com as quais sempre havíamos contado, e nos sentimos deslocados e sem direção. Sempre que Netuno é ativado, é hora de nos libertarmos, e isso nunca é fácil, especialmente se nos apegamos a determinadas estruturas de nossa vida ou se confiamos muito nelas. Entretanto, pode haver muito pouco que possamos fazer para impedir que mudanças ocorram durante esses trânsitos. E podemos não ter outra escolha senão ir junto com a maré e confiar que virão novas coisas para substituir o que está sendo levado. Se desistirmos por muito tempo o que está sendo levado embora, somente fará as coisas ficarem muito difíceis para nós.